as palavras tão firmes neste discurso de João 5. E também tão firme vai ser agora com João 6 e João 8. Por isso, em nome de Jesus, que a sua mão poderosa, gloriosa, venha a ser grandemente manifestada. Obras grandes, obras de poder, obras de glória. Nós cremos na Tua Palavra e nós vivemos da Tua Palavra e nós veremos a Tua Palavra, nós pregamos a Tua Palavra, nós queremos que a Tua Palavra flua em nós, venha nos limpar, venha nos confortar, venha nos acender, venha arder uma chama em nós, poderosa, gloriosa, aleluia! E depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberiades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. A multidão seguia porque estava vendo os sinais que ele fazia curando enfermos. Nós queremos ganhar pessoas. Por isso nós precisamos entender que curar enfermos vai trazer pessoas. Porque nós vivemos num mundo doente, nós vivemos no meio de um povo doente, nós vivemos no meio de uma história de doença. Então, se há muita doença, deve haver muita cura, mas que não haja em nós um estrelado, um tipo de pastoreamento de estrelas, colocando principalmente ganhos financeiros em cima das curas divinas. Senhor, nos livra que isso é demoníaco. Mas que haja entre nós, os obreiros da igreja, as irmãs e os membros, fé para impor as mãos e ver a cura. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas isso dizia para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um a seu pedaço? Um de seus discípulos, chamando André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca.
Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram ao que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabemos, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-los para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Este capítulo 6 de João não é qualquer capítulo. E a profundidade para se orar a palavra neste capítulo é intensa, grandíssima. No seu primeiro contato, a multiplicação. Nós temos a mão do Senhor multiplicando pão e peixe, apenas erguendo aos céus e agradecendo pelo que tem, porque a gratidão tem o poder da multiplicação. A gratidão tem o poder da multiplicação. E depois de multiplicar, então o Senhor tem 12 cestos de sobra. Veja que o Senhor não multiplicou segundo a necessidade de cada um, e sim sobejando, mas um sobejar que não é para o desperdício, porque havia um cuidado do Senhor para que se pegasse tudo. Eu tenho certeza que esses 12 cestos que sobraram foram ricos para os discípulos levarem para suas famílias. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor multiplica coisas para mim. O Senhor multiplica coisas para minha esposa. O Senhor multiplicará para minha filha e para o mundo. E nós somos uma família de um pão multiplicado, porque nós já fomos apenas pãezinhos e peixinhos no meio de uma necessidade gigantesca. E quão grandes glória e honra o Senhor tem nos dado. O Senhor tem feito em nós. Pai Santo, então, eu tenho vivido uma vida já com multiplicações e te louvo poderosamente, o Senhor tem feito isso. Mas eu te peço que multiplique também a sabedoria para administrar a Igreja Rio de Deus. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começara a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, ficaram possuídos de temor. Mas Jesus disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Eles estavam navegando sob vento, sob dificuldade, sob contrariedade. O destino que era o destino que eles conheciam estava ficando obscuro, longe, inacessível. Mas o Senhor chegou no barco. E quando o Senhor chega no barco, a frase ecoa dizendo: e logo chegaram aos seus destinos. Por isso, Senhor Jesus,
que haja de ti sempre entre nós no nosso barco, para que nós sempre possamos dizer que logo alcançamos o alvo, logo alcançamos o projeto, logo alcançamos a revelação, logo alcançamos a posição, logo alcançamos mais pessoas, logo alcançamos questões. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos só. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão e tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste pão e vos fartastes. Ah, como é sujo o coração! Oh, mestre, estamos à tua procura, mestre. Mestre, eu preciso de um salário maior. Mestre, eu preciso de um carro mais novo. Mestre, eu quero comprar uma casa própria. Mestre, eu quero uma casa na praia. Ninguém está interessado em achar o mestre por conta do sinal, por conta de salvar, por conta da cura, por conta de discipular, por conta de ministrar, por conta de uma igreja mais gloriosa, por conta de uma igreja mais poderosa, por conta de uma igreja viva, por conta de uma igreja com recursos, por conta de uma igreja limpa. Não! Querem o mestre porque querem um novo carro, querem o mestre porque querem a sua casa, querem o mestre porque querem um salário maior. Meu Deus! Quando vão deixar de ser infantis e criança? Pai Santo, ajuda-nos a receber as próximas palavras que o Senhor vai falar. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Leva-nos a trabalhar pela comida que não perece. Leva-nos a trabalhar pela comida que subsiste. Tira-nos da comida que perece. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é essa: que creiais no Deus vivo, no Deus Santo. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem
O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. Oh, aleluia. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas foram sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O seu sangue derramado para nos libertar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Amor, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, árvore da vida, rio que sopra do trono de Deus e nos lava de toda iniquidade. Amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que sopra do trono de Deus e nos lava de toda iniquidade. Amor, tu és o pão da vida, tu és o pão da vida, tu és o pão da vida. E nós comemos deste pão, e nós também nos tornamos cidadãos do céu. Tu és o pão da vida. E nós comemos e nós não temos fome de outras coisas. Nós não temos sede de outras coisas. Os fariseus não creram em ti, mas nós cremos. Porém, eu já vos disse que, embora não me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, glória a Deus. Você participou aí, nesses 3 últimos dias, de uma reprodução de parte da oração que nós fizemos no relógio de oração na madrugada. E estávamos orando a palavra, o livro de João, capítulo 1 até o 6. E nós tivemos até essa palhinha aí da música do Cláudio Claro, Pão da Vida. Que bênção
A partir de amanhã nós vamos voltar com a palavra normal do devocional, mas louva a Deus porque esse primeiro relógio de oração foi maravilhoso. Os próximos serão também muito impactantes e que o Senhor nos abençoe neste um ano e nos surpreenda muito para a glória de Deus. Amém? Fica na paz e até amanhã.